Olá pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula é o Instituto da Operação Urbana Consorciada. Esse instituto está tratado no Estatuto da Cidade, nossa Lei Nacional de Direito Urbanístico. De maneira muito simplificada, as operações urbanas consorciadas nada mais são que um conjunto de operações coordenadas de urbanização ou reurbanização de uma determinada área, e tudo isso é feito numa parceria entre o poder público, o mercado e a sociedade. Então imaginem que em um determinado município haja uma área muito degradada, com imóveis abandonados, com inúmeros problemas de infraestrutura, com problemas ambientais e assim por diante. O município pode se propor a uma parceria com inúmeros atores, com os proprietários dos imóveis daquela região, com os moradores, com os usuários, as pessoas que trabalham naquela área ou que frequentam aquela área por algum outro motivo, como o lazer, e também com investidores. E a partir dessa parceria ampla, se pensa na reurbanização ou na urbanização da área. Existem vários exemplos no Brasil de operação urbana consorciada. Por exemplo, no estado do Ceará, Fortaleza tem desenvolvido inúmeras operações com a dimensão um pouco mais reduzida, são operações pontuais e que podem ser analisadas para quem tiver mais interesse nesse tema. Já no Rio de Janeiro, nós temos a Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha, que é uma operação bastante grande, muito impactante e que envolveu parcerias muito significativas entre vários atores. Então, aqui, sem julgar se a operação é positiva ou negativa, se foi bem sucedida ou não foi, eu indico esses casos para quem tiver interesse em aprofundar no conceito, tá certo? Então, as operações de Fortaleza são um exemplo interessante e também a Operação Porto Maravilha do Rio de Janeiro. Em São Paulo, capital, nós também temos algumas operações que podem ser observadas pelos interessados, tá certo? Bom, basicamente, pessoal, o intuito da operação, dessa grande parceria, é promover a transformação urbanística, resolvendo problemas estruturais e também de maneira a promover melhorias sociais e também do ambiente urbano, não só o ambiente natural, não é? O ambiente cultural também, o ambiente artificial e assim por diante. O Estatuto da Cidade aponta várias medidas que podem ser utilizadas nessa área que é objeto da operação urbana. É claro que essas medidas são dadas pelo Estatuto de maneira exemplificativa, é possível que o município pense em inúmeras outras. De todo modo, o Estatuto diz que, no âmbito da operação, o município pode modificar os índices de construção, pode modificar os índices relativos, por exemplo, à permeabilidade do solo, os índices relativos à altura dos edifícios, em relação aos pavimentos e assim por diante, tá certo? Então é possível trabalhar os índices urbanísticos de maneira específica para a área da operação. É possível também alterar regras de uso e ocupação do solo ou do parcelamento do solo. É possível criar normas específicas de construção. É possível utilizar regularização fundiária urbana, reformas ou ampliações de imóveis. E é possível também que o município conceda incentivos para tecnologias verdes ou para outros avanços do ponto de vista social e ambiental, tá certo? Então, o Estatuto traz algumas das medidas especiais que uma operação pode envolver. Bom, para que a operação funcione, é muito relevante que o município crie uma lei local especificamente para editar o plano que se aplicará àquela área. Então, de novo, toda operação urbana consorciada depende de um plano específico. E esse plano será introduzido no ordenamento jurídico por meio de uma lei municipal. O Estatuto da Cidade também define o conteúdo mínimo desse plano, incluindo a definição de áreas em que a operação ocorrerá, a definição das finalidades específicas da operação, o programa de ocupação da área, o programa de atendimento socioeconômico dos afetados pelo projeto e também estudo prévio de impacto de vizinhança e mecanismos de controle garantindo-se a participação social. Então, notem bem, o Estatuto da Cidade exige um plano para cada operação, exige que esse plano seja criado por lei e estabelece um conteúdo mínimo. É claro que o município pode inserir várias outras coisas no plano, o Estatuto só dá
o conteúdo mínimo, tá certo? E, inclusive, ao falar de conteúdo mínimo, o Estatuto permite que o plano traga incentivos que serão concedidos aos atores envolvidos nessa operação e também é preciso que o plano preveja eventuais contrapartidas pelos incentivos que estão ali indicados. Bom, quais são, então, as condições de validade jurídica de uma operação? Em primeiro lugar, nós temos que ter a previsão genérica no plano diretor. Em segundo lugar, como eu falei agora há pouco, nós temos que criar uma lei específica local, contendo, em terceiro lugar, o plano da operação urbana. E, além disso, nós precisamos, obviamente, desenvolver estudos de impacto de vizinhança para avaliar os impactos potenciais de todos os empreendimentos, de todas as obras e intervenções que ocorrerão naquela área. Bom, pessoal, a partir do momento em que eu tenho uma operação urbana consorciada formalizada em lei, com seu respectivo plano e assim por diante, todos os atos administrativos praticados pela administração pública local em relação àquela área devem, obviamente, respeitar essa legislação específica. Isso significa que as licenças e autorizações urbanísticas emitidas para empreendimentos ou intervenções na área da operação devem ser, obviamente, compatíveis com o plano da própria operação, sob pena de nulidade, tá certo? Outra coisa importante, como é que nós levantamos os recursos financeiros para sustentar esse conjunto tão amplo de intervenções destinadas à reurbanização ou urbanização de uma área? Vejam, nós podemos pensar aqui em ao menos 4 fontes de recursos para o município sustentar esse projeto de operação urbana consorciada. Em primeiro lugar, pessoal, o município pode obter recursos ao outorgar direito de construir a determinados proprietários para que eles superem um coeficiente básico, não é mesmo? Então, nós podemos aqui obter recursos financeiros como contrapartida por outorga onerosa de direito de construir. Também podemos pensar em recursos financeiros como contrapartida por eventual transferência de direito de construir nessa área, tá certo? Além disso, o município pode obter recursos ao outorgar o uso privativo de áreas públicas. Pode ser que numa área de operação urbana consorciada exista uma praça e o município preveja ali a instalação de restaurantes privados naquela praça que será reurbanizada. Essa instalação de restaurantes privados vai gerar um valor pago aos cofres públicos municipais, tá bom? Além disso, é possível que o município deseje alienar alguns bens não afetados que se encontram ali na área. Então, nós temos também os recursos dessa alienação de bens. E, por fim, o município pode obter recursos por meio da emissão de certificados de potencial construtivo. Nós estamos falando aqui, na verdade, de um crédito que advém de certificados que são expedidos pelo município por meio de leilão ou que o município expede para pagar esses demais atores da operação para a realização de obras. Então, vou repetir isso aqui porque é muito importante. Sempre que se cria uma operação urbana consorciada, o município pode expedir certificados de potencial construtivo. Esses títulos indicam a metragem que pode ser construída adicionalmente ao coeficiente básico e até o coeficiente máximo dentro dessa área de operação urbana consorciada, tá certo? Bom, o município então pode ir lá para uma área específica emitir 500 mil metros quadrados em certificados de potencial construtivo. E ao emitir e alienar esses certificados de potencial construtivo, o município pode obter recursos. Então vejam, o município emite o certificado, faz um leilão e, por exemplo, uma empreiteira que queira ali construir um shopping ultrapassando o coeficiente básico ou um outro empreendedor que queira construir um hotel e assim por diante, adquire aquele certificado de potencial construtivo para usar na área da operação. Também é possível, como eu acabei de mencionar, que em vez de se fazer o leilão para a alienação do potencial construtivo, o município entregue esse certificado de potencial construtivo como uma forma de dação em pagamento para um empreendedor que venha a exercer ali naquela área atividades que sejam de relevância para o município, especificamente obras. Então, vamos imaginar que o município precise refazer as avenidas, refazer as ruas, vamos imaginar que o município precise revitalizar as praças que se encontram ali no âmbito da operação urbana consorciada. Então,
Pode ser que o município não tenha recursos financeiros para pagar essas obras de revitalização das praças, das ruas e avenidas. E nesse caso, portanto, ele pode fazer uma dação em pagamento. Em vez de pagar em dinheiro, o município emite certificado de potencial construtivo e entrega esse certificado para a empreiteira que exerce essas atividades. E essa empreiteira, por sua vez, pode usar esse potencial construtivo para obras privadas suas ou mesmo pode alienar para terceiros. O que é importante, pessoal, é que esse certificado de potencial construtivo seja convertido em direitos de construir dentro da área da operação urbana consorciada, tá certo? Então, se o município emite lá 20 mil metros quadrados em CEPACs, esses 20 mil metros quadrados não podem ser usados em outras áreas da cidade, eles precisam ser usados dentro do perímetro da operação urbana consorciada. E diz o Estatuto da Cidade, inclusive, que o prefeito comete improbidade administrativa quando aplicar os recursos auferidos com as operações urbanas consorciadas em desacordo com as finalidades previstas na legislação. Então, se o prefeito recebe recursos para tanto, não é? Recebe recursos pelas várias fontes que eu mencionei, ele tem que aplicar no âmbito da operação urbana consorciada, tá certo? Sob pena de cometer improbidade urbanística. E para a gente fechar, pessoal, eu gostaria apenas de registrar aqui a possibilidade de se desenvolver uma operação urbana consorciada interfederativa. Essa possibilidade vem com o Estatuto da Metrópole. O Estatuto da Metrópole inseriu no Estatuto da Cidade o artigo 34A e com isso criou a operação urbana consorciada interfederativa. Então, basicamente, essa é uma operação urbana que envolve uma área que supera o limite de um determinado município e entra no âmbito de um município vizinho. Então, pode ser que, por exemplo, São Paulo e Guarulhos, que são municípios limítrofes, que se encontram dentro da mesma região metropolitana, desejem organizar urbanisticamente uma determinada área, não é? E, para isso, eles criem ali uma operação urbana interfederativa, tá certo? Essa possibilidade existe, mas essa possibilidade fica limitada a municípios que estejam na mesma região metropolitana ou numa mesma aglomeração urbana. Nesse caso, pessoal, nós só temos que observar um detalhe. A operação urbana consorciada não dependerá de lei municipal, mas sim de uma lei estadual específica, tá certo? É claro que ela tem que estar prevista no plano diretor de cada município, mas não basta isso, é preciso que haja uma aprovação por lei estadual específica, até porque essas unidades regionais envolvem municípios e também o Estado federado. É isso então, espero que tenham entendido e um grande abraço.